Bom, vamos lá. Gente, boa tarde a todos. Pessoal que está online, está me ouvindo? Sim. Sim, senhor. Sim. Sim. Até? Sim. O pessoal está tão longe que eu fiquei. Bom, gente, falar um pouco aqui de cultura organizacional. Quem participou aqui, quem lembra do treinamento de Código de Conduta e Ética? Só 3 pessoas lembram. 4. Então, tem mais gente que lembra. Tá bem. Eita, por um tempo, eu estava suando aqui. Gente, nunca mais esquece, eu ganhei 100 reais da mulher e ele sabe que ganhar 100 reais tem que devolver. não, você podia ganhar 50. Aí você ganhou 100 e tem que devolver o resto. Já procurou a mulher para devolver? Já procurou a mulher para devolver? Eu nem lembro mais quem é, eles também já me trazem. Tá com Alzheimer para ir. Eu acho que deu a média, não lembro quem foi não, não para devolver não. Não é brincadeira. Veja, aqui na verdade a gente é uma continuidade do treinamento anterior. E vocês vão perceber que cada vez mais a gente vai dar continuidade a esses treinamentos, sempre buscando o contexto do que a gente falou lá atrás. Tudo começou pelo Código de Conduta e Ética. Ora, como é que eu tenho o Código de Conduta e Ética e eu não falo de cultura? Né? Então, uma coisa tem a ver com a outra. E depois a gente vai começar a ter outros treinamentos lá na frente que vocês vão perceber que existe uma certa conexão. Por quê? Qual é a ideia de tudo isso? A ideia é que, de fato, nós consigamos atrelar, trazer todos para o mesmo, como a gente diz, a mesma página, né? Todos terem o mesmo conhecimento. E a gente garantir que toda a empresa trabalhe de uma forma única, que todos os setores trabalhem de uma forma única e trabalhem interagindo entre si, né? Que exista uma conexão entre todos os setores. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui agora, certo? Mais uma vez, eu peço a vocês que a qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, levantem a mão, perguntem, não deixem a dúvida passar, tá, gente? É muito importante tudo que a gente vai falar aqui, que realmente fixe na cabeça de vocês, porque cada vez mais, agora que a gente está falando de cultura, a gente vai começar a trilhar junto um novo caminho dentro da empresa. A empresa toda vai seguir um caminho novo e todos nós vamos seguir nesse novo caminho, certo? E é por isso que eu preciso que vocês tirem todas as dúvidas que vocês tiverem a partir de agora, certo? E se não quiser tirar a dúvida aqui, não tem problema. Qualquer coisa, vai lá na minha sala e a gente vai conversando. Tá, gente? Fiquem bem à vontade, por favor. Então, antes de mais nada, tem pessoas que lembram do treinamento passado, tem uma maioria aí que, pelo que eu vi, não lembram exatamente de tudo do treinamento passado. Então, por conta disso, eu vou trazer aqui um item que eu falei no treinamento passado. Certo? Quem é que lembra o que é moral? Um silêncio ensurdecedor. Tá vendo? Antes tinham o quê? Uns 5, 6 pessoas que disseram que lembravam, agora ninguém mais lembra. Eu vou ter que fazer o treinamento de novo. Vocês sabiam que o treinamento do passado está todo na rede? Está todo lá na intranet. Vocês conseguem ver tudo o que foi falado, inclusive eu dividi por tópicos. Então, cada um dos tópicos eu vou mostrar aqui para vocês depois. Cada um dos tópicos está lá. Vocês podem ver lá. Mas vamos voltar ao que é moral. Moral, ele fala sobre o que está de acordo com os bons costumes, regras de conduta, conjunto de regras de conduta proposto por uma determinada doutrina inerente a uma determinada condição. Moral é aquilo que está dentro da cabeça da gente. Como eu falei no treinamento passado. O pessoal que é novo aqui não estava no treinamento, né? Mas moral é aquilo que está dentro da cabeça da gente, é aquilo que a gente pensa, efetivamente. Beleza. O que é certo e o que é errado, de acordo com o que está dentro da minha cabeça. Não necessariamente porque eu sei que é certo ou o que é errado, eu vou executar o certo ou o errado. Então, a moral está aqui, a execução é diferente. A gente falou sobre isso lá no treinamento passado. Fora isso, existe também o conceito de imoral, que é o contrário do moral. É tudo aquilo que contraria o que foi exposto acima a respeito de moralidade. Quando há falta de pudor, indecência, falta de moral. Mas a gente também falou aqui que a moral, ela é inerente à condição, é inerente à pessoa, né?
Vamos pensar o seguinte, nós temos a nossa moralidade. No treinamento passado eu falei sobre isso também, que se a gente for pegar, por exemplo, uma organização criminosa, o PCC, Comando Vermelho, eles têm a moralidade deles, ou não, certo? Então, tem aquela situação que eles chamam de X9, né? O X9, ele é considerado um imoral, né? Então, esse cara, para dentro daquela organização, é imoral, né? Para o nosso caso, não é um conceito não é igual, mas vamos pensar, o cara que está dentro da facção é moral, o cara que está fora da facção é imoral. Então, cada um tem sua forma de moralidade. E por que cada um tem sua forma de moralidade? Porque tem a ver também com a cultura do local, a cultura no qual o cidadão está inserido, né? E todos nós, cada um que está aqui, está inserido em uma determinada cultura. Obviamente, a gente está em um único estado, em uma única cidade, e apesar de ter gente aqui que mora em várias cidades diferentes, aqui da região metropolitana, nós estamos num único local, assim, numa única grande região, né? A região metropolitana do Recife. Então, boa parte dos nossos costumes são parecidos, né? Eu sei que tem gente que já morou aqui em outros estados, Eneida, por exemplo, já morou fora, em outros estados, não sei quem mais aqui, Kleber também já morou em São Paulo, e quando a gente vai para outros locais, a gente vê que a cultura é diferente, né? Cada local tem sua cultura. Não estou fazendo nada disso, não. É isso aí mesmo. Então, cada local tem sua cultura, não é verdade? Então, nós, enquanto seres viventes, nós estamos assimilando a cultura daquele local, né? Rapaz, se chegar esse frio aqui, olha, se Sterlane tivesse aqui, ela estaria de luva, do jeito que ela está ali, olha ali. Era mesmo. Se eu chegar aqui, eu vou dizer. Inclusive, ela está de luva aqui. Se eu chegar, eu estou lascado. Então, cada local tem a sua cultura, né? Então, se a gente for conversar com um cidadão lá de São Paulo, a cultura dele é diferente da nossa. Se formos conversar com um cidadão do Rio Grande do Sul, a cultura dele é diferente da nossa. Mas, como estamos inseridos num único país, existem algumas similaridades de cultura. E tudo isso influencia na cultura que é trazida para a empresa. Se a gente não discutir, ou a gente, enquanto empresa, não trouxer o que é esperado enquanto cultura dentro da empresa, sabendo que a cultura é algo que não é mudada, não é pensada para ser colocada em prática amanhã, ela é algo que leva um tempo, né? Então, se a gente não trouxer esse código de cultura para dentro da empresa, imagina a pluralidade de cultura que eu vou ter. E muitas vezes essa pluralidade de cultura tem a ver com a cada um dos setores. Então, é a partir desse momento que a gente coloca em prática a cultura da empresa, a cultura organizacional. E tudo começa pelo que é moral e o que é imoral, certo? Aí atrás está meio embaçado, tá? Não tá? Mas dá para ver, né? E a gente também falou o que é amoral, na verdade. Tem moral, imoral e tem o amoral. Quem lembra do que é amoral? Lembrou? Esquece. Muito bem. É a pessoa que não sabe o que é moral, não sabe o que é imoral, não sabe o que é ética. Porque é o seguinte, gente, o amoral é aquele cidadão, aquele ser, na verdade, que pode ser uma criança pequena, como pode ser também um índio, né? Que não sabe o que é o certo e o que é errado, não sabe o que é moral e o que é imoral, certo? Então, esse é o conceito de amoral. Ele desconhece a moralidade, é diferente do imoral. O imoral, ele sabe o que é moralidade, mas ele exerce a imoralidade. Ele é contrário ao que é os bons costumes, certo? Então, tem esses conceitos. E tudo isso, a partir do momento que eu penso que eu sei o que é moral, o que é imoral, e sei que existe o ser que é amoral, eu tenho o conceito de ética, que tem a ver com a responsabilidade de cada um, com o respeito de cada um, com a transparência de cada um,
certo? Com a integridade de cada um também, a cidadania e a lealdade. Tudo isso junto tem a ver com ética. Efetivamente, se a moralidade está na minha cabeça, a ética é aquilo que eu pratico, né? Então, tudo aquilo que eu ponho em prática de acordo com o que está na minha moralidade, eu estou sendo ético, né? Se eu estiver pondo em prática algo que está fora da minha moralidade, eu estou sendo antiético. Mas, do mesmo jeito que a moralidade tem a ver com a cabeça de cada um, a ética também. Então, existem algumas ferramentas para que torne-se essa ética, essa moralidade comum a todos. Então, dentro dos países, nós chamamos isso de leis. E as leis são criadas mediante a cultura de cada país, né? Quem aqui ouviu falar ou soube da lei que foi criada para a vaquejada? Já ouviram falar que existe uma lei que permitiu a vaquejada no Brasil? Há 2 anos atrás foi criada essa lei, né? Na verdade, criada não. Ela foi criada há muitos anos atrás, só que transformou-se em lei, era um projeto de lei, transformou-se em lei a partir de 2 anos atrás. E aí criou-se a vaquejada. O que é uma lei criando o conceito de vaquejada? É a cultura daquela região que provocou a necessidade de ser regida por uma lei. Porque boa parte dos estados do Sudeste e Sul eram contrários à vaquejada, né? Porque entende que é uma coisa ruim para o animal, né? E não deixa de ser. Mas, ao mesmo tempo, é uma cultura que se estabeleceu naquela região. Já imaginou, se o Nordeste todo não tivesse mais vaquejada, então, os deputados federais do Nordeste criaram uma lei regulamentando a vaquejada no Brasil. Então, é um conceito de que a cultura transformou em lei. Boa parte das nossas leis dentro do país, elas são trazidas, digamos assim, da cultura francesa e da cultura norte-americana. Então, boa parte dessas leis que hoje existem no Brasil vieram dessas duas culturas. E, ora, a nossa cultura, ela foi se moldando ao longo do tempo, meio que dessas regiões, porque apesar de ter vindo um pouco da legislação francesa, tudo começou lá em Portugal, que tem a ver com a Europa, enfim. Então, transformou-se nesse conjunto de leis que a gente tem hoje no Brasil, certo? Então, isso é o que é ética. Todo mundo entendeu até aqui? Tranquilo? Por que eu falei isso? Porque, como eu falei, a ética e a moralidade, o que é imoral e amoral, tem a ver com isso aqui, ó. Eu tenho o conceito de amorais, que são essas pessoas aqui, ó. Então, a criança, o bebê, que ele não sabe o que é certo e o que é errado ainda. A gente está ensinando a ele, de acordo com os nossos costumes, de acordo com a nossa moralidade, certo? A criança, ela está ainda em fase de desenvolvimento. Então, aquela criança de 7 anos até uns 12, 13 anos, ela está em desenvolvimento da moralidade dela ainda, entendeu? Até que, em um determinado momento, ela se tornará uma pessoa moral. Ela sabe o que é certo e o que é errado, certo? Mas, apesar de eu ter pessoas que sabem o que é certo e o que é errado, existem pessoas que são imorais, que sabem que, mesmo estando errado, então, praticam aqueles atos de imoralidade, né? Que são esses casos aqui, né? Então, cabe à sociedade trazer essas pessoas de novo para esse lado de cá. E aí, dentro do Brasil, existe há muito tempo uma discussão sobre regulamentar a maioridade penal. Dentro do Brasil, qualquer pessoa só pode ser presa a partir dos 18 anos, né? Mas, porém, o que é que acontece? Por que existe esse contexto dos 18 anos? Porque entende-se, de acordo com a lei brasileira, que abaixo de 18 anos a pessoa ainda não consegue ter o discernimento do que é certo e que é errado, ou seja, não sabe o que é imoral ainda. Então, é levado muito pelos costumes a qual aquela pessoa está inserida. Então, diante disso, dentro do Brasil, o contexto é 18 anos. Porém, quem já viu aqui aquele filme que se passa lá na Inglaterra sobre uma criança que matou uma criança matou um estudante de sala, uma menina da sala dele. Adolescente, né? Adolescência, alguma coisa assim, né? Pronto.
Lá na Inglaterra já não é dessa forma. Lá, a partir de 10 anos, 12 anos, se eu não me engano, já pode ser preso. Então, cada local tem sua cultura. Consequentemente, cada local tem suas leis. Certo? Então, perceba que a lei ela não é igual para tudo. É por isso que existe, para tentar regulamentar, para tentar deixar o mais equânime possível, existe o Tribunal Penal Internacional e dentre outros órgãos internacionais para tentar fazer com que exista uma coisa só no mundo todo, né, para poder julgar atos que fogem ao país. Ok, gente, aqui? Com base nisso, a gente começa a trabalhar, entender um pouco mais esse conceito de moralidade, né? Tudo começa com a moralidade. A moral está intrinsecamente ligada ao que pensamos, pois os valores, princípios morais são construídos e internalizados através do pensamento e da reflexão. A moralidade envolve capacidade de julgar ações como certas ou erradas, boas ou más. E essa capacidade é baseada em crenças, valores e normas que são moldadas pelas nossas experiências, cultura e pela forma como pensamos sobre o mundo. Está vendo que eu estou falando de moral, mas ao mesmo tempo eu estou falando de cultura. Porque uma coisa retroalimenta a outra, né? Quem tem criança pequena aqui? Eu acho que eu falei sobre isso no treinamento passado. As crianças pequenas, não sei se vocês perceberam, mas todas elas hoje têm um sotaque meio carioca, paulista, né? Já perceberam isso? Meus 2 filhos têm sotaque. Um tem carioca, outro tem sotaque paulista. Mas nenhum dos 2 foram para o Rio de Janeiro. Né? Mas por que isso? Porque hoje em dia, nós temos um recurso chamado internet. E na internet nós temos uma série eu ia chamar só YouTube, eu sou da velha guarda, né? Não tem só YouTube. Hoje em dia tem Discord, tem TikTok, tem um monte de coisa. E percebam que todo mundo que fala ali fala com esse sotaque. Eu trabalhei na época, a Júlia também trabalhou na época comigo, numa empresa de telemarketing, né? E nas empresas de telemarketing parecia uma coisa. Eu descia do ônibus falando dessa forma. Quando eu chegava e entrava para atender, aí eu já começava a atender de outra forma. Pois não, senhor, como é que eu posso lhe ajudar? Você começa a mudar o sotaque, começa a virar um sotaque paulista carioca, né? E é todo mundo desse jeito. E se você não tiver esse sotaque, até dependendo do seu supervisor, você pode ser chamado a atenção porque tá fora daquele padrão. Hoje em dia parece que não tem mais muito disso não, porque quando a gente liga para o call center, você vê que tem muita gente que fala com sotaque do local mesmo. Você às vezes sabe, esse aqui é paulista, esse aqui é baiano, esse aqui é cearense, né? Então, o cearense já tem aquela voz um pouco mais arrastada. Então, perceba que essa cultura, até a forma de falar dos nossos filhos estão sendo mudadas pela cultura trazida pela internet, que está trazendo a cultura do Sul e Sudeste para cá, principalmente Sudeste. Então, aquele trecho ali, Rio, São Paulo, está trazendo a cultura para cá. E boa parte das nossas crianças estão assimilando essa cultura. Não só isso. Na minha época não existia, por exemplo, o Halloween. Ninguém falava sobre isso aí. Halloween, Dia dos Mortos, enfim. Eu sabia que tinha isso lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, hoje em dia, praticamente toda escola tem lá o dia do Halloween, né? No final lá do ano. Não sei nem que época parece que é outubro. Pois é. Então, até a data a gente já sabe, porque já começou a difundir essa cultura para cá. Então, a cultura, gente, é isso. É algo que nós começamos a nos moldar por conta dessa cultura. E muito dentro do Brasil, principalmente no ambiente corporativo, se fala muitas palavras em inglês por conta da cultura. A cultura norte-americana sendo difundida aqui. Então, quando eu trago essa questão da moralidade, e eu trago essa frase aqui, ó, cada cabeça é um mundo. Porque, de fato, cada um de nós que estamos aqui, temos algo que estamos pensando. Nesse momento, cada um está pensando em alguma coisa, né? Está refletindo sobre algo. Não é verdade? E tudo isso que eu estou falando, alguns vão assimilar de uma forma, outros vão assimilar de outra, e está tudo certo. Porque cada um realmente tem sua reflexão sobre isso. Só que essa reflexão é o que a gente tem que trabalhar enquanto empresa para evitar alguns cenários que podem trazer um conceito de não ética, certo?
Então, vamos lá. Ética é um conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir 3 grandes questões da vida, que é o quero, devo e posso. Que é aquela frase de Mário Sérgio Cortella que eu falei no treinamento passado, certo? E aí, o que é que a gente pode ver mais sobre isso? Enquanto a moral faz referência ao que está na minha mente, a ética é aquela execução do pensamento. Vamos lá, gente. A ética é a execução, efetivamente, do pensamento. Né? E aí tem uma frase bíblica que fala justamente sobre isso. A morte e a vida estão no poder da língua. O que usa bem, come o seu fruto. O que usa bem, come o seu fruto. Por quê? Gente, alguém já ouviu falar naquela banda Magníficos? Souberam que a cantora, ela teve um filho, e esse filho, ele já era adolescente e tudo mais, e por conta de questões de internet, o pessoal zoando ele e tudo mais, ele suicidou-se. Isso é um exemplo clássico, claro, de que a morte e a vida está no poder da língua. Então, se eu falo algo, às vezes até sem querer, mas eu falo sabendo que aquilo ali não está dentro do meu conceito de moralidade, mas mesmo assim eu vou lá e falo, isso pode causar um dano, um mal muito grande a outra pessoa. Às vezes a gente nem percebe, mas pode causar um dano, um mal muito grande. Então, aqui é para que a gente possa refletir entre aquilo que eu sei, o que é o certo, e aquilo que eu sei onde eu devo chegar, o que é que eu posso falar. Na aula passada, eu só estou falando aula porque eu dou aula também, tá, gente? Enfim. No treinamento passado, a gente falou justamente sobre aquela questão da fofoca, né? Então, a fofoca, quando ela começa a difundir, aí um fala para outro, sei o quê. Então, a informação que era 2 mais 2 é igual a 4, vira 2 mais 2 é igual a 7. Porque vai passando para cada um, então é isso que a gente tem que evitar. Eu vou falar um pouquinho disso aqui mais lá na frente, mas é esse cenário que a gente, quando fala de ética, a gente tem que evitar também, certo? Todo mundo ok até aqui? Sim. Se eu estou falando de moral, se eu disse, já entendi o que é ética, e esses 2 itens aqui a gente falou lá no treinamento passado, então agora chegou a hora da gente realmente entender o que é cultura. A moral e a ética influenciam na cultura de um povo, seja de uma nação, de uma região, de um estado, uma cidade ou uma empresa. Então perceba que tudo começa no macro. No mundo, e aí eu não estou falando só do Brasil, não estou falando só da América do Sul, não estou falando das Américas, eu estou falando do mundo. No mundo existem conceitos que são globais, certo? Eu acho que, por mais que tenhamos pessoas que são mais adeptas a Israel, ou outras que não são, no conceito da guerra que está acontecendo agora com Gaza, eu acredito que é um conceito global de que mortes não podem acontecer. Se eu estou matando uma pessoa, eu estou matando 1000, é a mesma coisa. A gente viu, inclusive, no treinamento passado, onde a gente falava do trem que ia atropelar 1 ou 5 pessoas. Vocês lembram? Né? Então, se eu estou matando 1, eu estou matando 10, é a mesma coisa. Eu estou matando uma vida. Né? Um ser humano está morrendo ali. Então, eu tenho que tomar cuidado com esses cenários. Certo? Então, quando a gente fala de cultura, globalmente eu tenho esse cenário. Porém, eu tenho algumas culturas que consideram que sim, a morte, tudo bem, está tudo certo. Vamos lá para alguns exemplos. Sabe aquela cultura que a gente considera aqui como amoral, que são, por exemplo, índios que nunca tiveram contato com a civilização? Essas pessoas são amorais. Existem muitos índios, inclusive não índios, mas tribos africanas que comem os seus rivais, melhor, matam os seus rivais e comem. Alguns deles até comem o cérebro, porque entendem que, olha, se eu matei ele, eu vou comer o cérebro dele para ficar mais inteligente. Né? Então, tem esse conceito também. Alguns são amorais, outros têm a moralidade deles, porque as tribos africanas, boa parte delas, já têm contato com a civilização, porém, ainda tem esse costume, né? Então, está errado? Não, porque é da cultura deles. Porém, o conceito global é de que matar é errado. Mas, quando a gente traz os conceitos de moral e imoral e
traz para dentro das regiões, nós chamamos isso de cultura. No mundo, a gente tem essa cultura. Pode ser que no futuro, que se houver uma cultura fora desse planeta, nós consigamos ver outras culturas, outras formas de pensar. Mas no mundo existe essa cultura. Se eu vou diminuindo isso para o micro, eu saio do mundo, trago para a América Latina. A cultura da América Latina é diferente da cultura da América do Norte. Se eu trago para o Brasil, a cultura do Brasil é diferente da Argentina, por exemplo. Se eu vejo dentro do nosso próprio país, a cultura que existe no Nordeste é totalmente diferente da cultura do Sul ou da cultura do Norte. Verdade, São Luís. Eu morei um tempo no Rio de Janeiro. Aí. Era 24 de junho, São João aqui. Eu me arrumei todinho para São João. Cheguei lá, não tinha nada. Eu morava com um bocado de Nova da Estria, o pessoal tudo calado, porque eles sabiam que não ia ter nada. Cheguei lá, não tinha São João, não tinha nada. O pessoal foi te trollar. Mas hoje em dia... Agora, os costumes lá do Sul, do Sudeste, o pessoal do Nordeste apenas indo para cá. Traz mais rápido. Traz mais rápido. Vocês já viram aqueles filmes que... até um cearense que faz esse filme, em que o cara sai daqui do Nordeste, o cara sai lá do Ceará e vai morar 3 meses, 4 meses lá no sul do país, no Sudeste, né, em São Paulo, alguma coisa do tipo. Chega para cá, volta com o sotaque carioca, sotaque paulista, né? Então, assim, muitas vezes nós trazemos, sim, a cultura de lá para cá, né? Que aí tem a ver com o desenvolvimento da região, tem a ver quando a pessoa que está indo para lá quer trazer essa cultura realmente para cá. Então, na prática, e como eu falei, a questão das nossas crianças, que hoje já estão com muita cultura do Sul-Sudeste trazendo para cá. Né? Meu filho, quando vem para cá, ele gosta de feijão temperado. O nosso feijão é muito temperado. Aí só com feijão de água e sal. E por sinal, o feijão de água e sal que leva até batata dentro. Né? Eu não acho de todo ruim, não, mas o daqui é melhor. Né? Quando eu estava lá comigo, angu, jurando que era purê de batata, sem saber. Eu nunca gostei de angu. Lá o pessoal gosta de angu. Olha, minha mãe nunca fez angu aqui. Nunca comi angu. E cuscuz? Cuscuz, que tem o cuscuz de arroz e o cuscuz da gente, né? Vamos usar lá, é branco. Nunca vi isso na minha vida. Vamos usar branco. Não, lá nem não consegue, canjica. É, canjica. Essa semana passada eu lembrei agora. Vamos lá, gente, prestar atenção aqui, ó. Semana passada eu lembrei agora de Júlia, quando a gente chegou no mercado, aí tinha lá, a gente gosta de comprar aquela macaxeira congelada, né? Aí tinha lá macaxeira congelada do lado de cá, aí tava por 18 e alguma coisa. E tinha aipim congelado do lado de cá, tava por 15. Eu disse, aipim tá mais barato que macaxeira. Aí a gente comprou aipim. É a mesma coisa. É só porque provavelmente aquela do lado de cá ia ser exportada lá para o Sudeste, né? Eles não conhecem como macaxeira. O bolo de rolo mesmo. Lá é um rocambole. Rocambole. Então, e diga-se de passagem que muita gente que vende lá pega o bolo de rolo para levar para lá, para poder vender lá, porque não é a mesma coisa. Eu não gosto, eu não sou muito fã de doce, não, mas quem gosta é desse jeito mesmo. Então, assim, percebam, existe essa cultura. Cada local tem sua cultura, gente. E não é diferente dentro da empresa. Cada um que chega aqui, chega com a sua cultura. Às vezes, a pessoa que mora aqui em Paulista tem uma cultura diferente da pessoa que mora em Olinda, né? Às vezes é uma pessoa que já veio de outros estados, tem uma cultura diferente. Então, o que é que as empresas, as grandes empresas fazem, o que a gente está trazendo aqui, é esse código de cultura para que a gente consiga trazer para todos qual é o conceito que a empresa entende como cultura. Obviamente que a gente sabe que tem algumas situações que são inerentes a cada pessoa e ninguém está querendo mudar isso aqui. Não é isso que a gente está propondo aqui. Mas, quando eu falo com o meu cliente, principalmente, eu tenho que falar de um jeito único, né, enquanto empresa. Não adianta a Rubens chegar para o cliente e dizer, olha, é assim, e falar de tal forma. E outra pessoa chegar e dizer, não, é dessa forma. Eu não estou tendo isonomia, não estou tendo padronização no contato com o meu cliente. E para que eu consiga chegar a uma padronização, normatização, procedimentos, eu preciso ter uma cultura única. Não uma cultura da pessoa, mas uma cultura da empresa. Eu sei como eu vou trabalhar dentro daquela empresa. Eu sei o que é que aquela empresa espera de mim enquanto profissional.
Então, é isso que a gente está trazendo aqui. Trouxemos o conceito de conduta e ética para agora trazer esse conceito de cultura. Então, quando a gente vai ali para a cultura, a gente tem esse cenário ali. Na empresa, a cultura é formada a partir da hierarquia, de uma hierarquia. E é literalmente dessa forma. Existem várias... tem uma aula que eu dou que fala sobre orçamento empresarial, e lá eu falo sobre as formas de se criar o orçamento empresarial, né? Você pode criar o orçamento empresarial de cima para baixo, de baixo para cima, uma junção dos dois. Mas vamos falar a verdade, é isso que eu falo também lá na aula. Vamos falar a verdade? Se eu venho com a cultura de cima para baixo, é muito mais fácil, mais prático, mais rápido a gente colocar em prática, né? Porque quem está pensando o futuro da empresa, onde é que a empresa quer chegar, é lá de cima. É a alta direção e tudo mais para chegar aos determinados níveis dentro da empresa. Então, se eu tenho essa cultura pensada lá de cima, porque eu já sei, enquanto empresa, qual é a ideia, de onde a empresa quer chegar daqui a X anos, então fica muito mais fácil de eu desdobrar isso. E desdobrar no sentido literal da palavra. A gente vai ver isso aqui. Tudo começa pela missão, visão e valores da empresa, né? E eu vou falar um pouquinho disso aqui para vocês, certo? Então, tudo começa com proprietário / acionista / conselho de administração. É de lá que começa a cultura que vem para os gestores e líderes das áreas e colaboradores. E outra frase que fala sobre isso é: a equipe é reflexo do seu líder, né? Na prática, não é isso? Então, a partir do momento, eu gosto sempre de citar, porque é o setor que eu ajudei a implantar aqui dentro da empresa, que é o TI. Então, boa parte daquilo que a gente vem trabalhando dentro do TI vem realmente do que a gente vem pensando em cima do TI, em termos de tecnologia para dentro da empresa, né? Então, sempre eu, junto com o Carlos, a gente vem trabalhando para criar cada vez mais tecnologia para dentro da empresa, até porque o futuro é esse, né? Vocês devem perceber, primeiro, que há 2 anos atrás a gente não tinha uma intranet. 2 anos, não chega nem a isso, né, Carlos? Ela tem 1 ano, né? Então, a intranet, ela não existia há mais de 1 ano. Ela começou de 1 ano para cá. E a partir da intranet, a gente começou a ter, a partir dali, maior padronização da informação. Chega por lá. O que não chega pela intranet, chega pelo chat. Eu tenho várias ferramentas hoje. Tudo está lá na intranet. Para você clicar, já vai direto para a ferramenta. O Proteus que hoje vocês estão trabalhando, que precisa estar instalando na máquina, a partir do mês que vem já não vai ser na máquina. Vai ser na intranet. Você vai clicar lá no link e, acessa o Proteus. Vai poder acessar de todo lugar do celular. Hoje tem muita gente que já acessa pelo celular, né? Mas vai poder acessar de qualquer lugar o Proteus, por exemplo. Então, a ideia é cada vez mais isso, né? Danou-se as duas agora. Santa misericórdia. Eu vou ficar do lado de cá, porque o lado de cá está na frente do lado de cá. Então, gente, entendeu o conceito de desdobramento da cultura? A gente vai falar aqui sobre desdobramento de metas, orçamento também, mas o desdobramento de cultura tem a ver com todo esse conceito, tá? Mas o que é cultura, efetivamente? Vamos entender efetivamente aqui o que é cultura. É um conjunto de conhecimentos, crenças, valores, costumes, artes, leis, moral e hábitos adquiridos por um indivíduo como membro de uma sociedade. É um sistema simbólico que influencia a forma como as pessoas pensam, sentem e agem, moldando a identidade de um grupo ou comunidade. Cada um aqui pensa de uma forma, porém, cada um aqui tem conceitos de cultura parecidos, né? Voltando para a questão do... Como é que chama? Pô, rapaz, eu falei aqui no início lá da... Bom, faltou agora. Depois eu volto de novo nesse conceito aí. Mas cada um pensa de uma forma, certo? E aí, como é que a gente entende efetivamente, apenas com o visual, o que é cultura? Vou trazer aqui para vocês. Isso aqui é cultura. Aqui no Ocidente, a gente aperta a mão das pessoas, assim, a gente cumprimenta, na verdade, as pessoas apertando a mão. Lá no Oriente Médio, é dessa forma. E aí, quem é que é do Oriente Médio aqui?
Tudo cai para Carlos, né? Mas, rapaz, é complicado. Já quando a gente vai lá para o Oriente, ó, Japão, é dessa forma o cumprimento. Ninguém se toca. Entendeu? Então, cumprimenta 2 beijinhos. Em São Paulo é só um. Também é a cultura deles e a cultura da gente. Que, inclusive, no Rio de Janeiro também são 2 beijinhos. Né? Agora, por exemplo, vamos para o Oriente Médio, são 3. É de um lado, do outro, depois do outro lado. E, inclusive, homem com homem, viu? Se cumprimenta dessa forma. E não anda de mão dada com a mulher, e sim com um coleguinha. Aqui anda um casal, né? Essa aí eu não sabia, não. Eu sei que tem a cultura também de que no Oriente Médio o homem anda na frente, a mulher anda atrás, né? Tem um negócio desse. Então, assim, percebam o que é cultura. Cada local tem o seu. E, obviamente, gente, essa cultura é trazida para dentro da empresa, né? Eu vou citar novamente, quem não participou aqui, lá do Chaleiro. Lá no Chaleiro, durante uma época, a gente tinha muitos japoneses. Gente, é totalmente diferente a cultura. Desde o cumprimento, que você não pode dar as mãos. Se você der as mãos, você está sendo antiético com a pessoa. Como o fato dos caras comerem carne. Tinha dias que a carne lá estava dura, né, cara? A carne estava dura, a gente não conseguia mastigar. Mas o cara dizia assim, o japonês dizia assim, lá no Japão a gente não tem carne, não. Então a carne pode estar dura como for, eu vou mastigar 10 vezes, mas eu vou comer. E comia a carne todinha. É da cultura deles. Lá eles comem peixe, né? Carne lá é muito caro, porque não podem criar gado lá. Não tem espaço, efetivamente, para criar gado. E quando cria gado, é aqueles boi wagyu, que é uma carne muito cara. Entendeu? Então, não é todo mundo que pode comer carne lá. Então, basicamente, lá se come peixe. Certo? Então, cada um tem sua cultura. Cada local tem sua cultura. E se eu tenho, por exemplo, se eu tenho um grupo de japoneses que vierem trabalhar aqui, ou um grupo de pessoas lá do Oriente Médio que vierem trabalhar aqui, nós vamos ter que nos adequar um pouco à cultura deles e vice-versa. Eles também vão se adequar à nossa cultura. Caberá a gente entender, por exemplo, que eu não posso apertar a mão dele. Não é ético para a religião, para a região dele mesmo. Entendeu? Então, tudo isso é cultura que influencia o nosso dia a dia, inclusive o nosso dia a dia de trabalho. Aí, até assim, o Brasil em si, falando do Brasil, nós somos muito mais flexíveis a aceitar a cultura dos outros do que eles aceitar a nossa. Perfeito, perfeito. Inclusive, boa parte do que ocorre hoje na Europa, em termos de vamos dizer assim, de confusão realmente entre os povos, refere-se a justamente essa dificuldade, né, dos muçulmanos de assimilarem a cultura do local. Eles querem, muitas vezes, impor a cultura deles. É culpa do cara, efetivamente? Não, é culpa da cultura que foi criada lá atrás pelo Corão, que é o livro sagrado deles, que impõe esse tipo de coisa. Entendeu? Se a partir daí, do mesmo jeito que eu tenho pessoas que leem e vivenciam o Corão e têm um determinado conceito do que é certo e o que é errado com aquela leitura, existe também o conceito do certo e errado conforme a Bíblia. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, ali a área a Inglaterra, naquela área ali do Reino Unido, existiu durante muito tempo a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, uma católica e a outra protestante, onde havia conflitos armados entre as duas por conta de leitura diferente da Bíblia. A Bíblia era a mesma, né? Um livro ou outro que mudava. Dentro do cristianismo, você tem, por exemplo, para o protestante, ele tem um determinado grupo de livros que no católico tem outro grupo de livros. Então, um brigava com o outro apenas pela leitura da Bíblia. Entendeu? Então, isso era a cultura da região. São duas culturas ali brigando por conta disso. Né? Então, às vezes, tem situações que, por exemplo, você chega em João Pessoa. Eu saí daqui, fui morar em João Pessoa. Lá em João Pessoa, quando eu morei, logo quando eu cheguei, eu pedi, era o primeiro ano do segundo grau, né? Aí eu pedi, me empresta uma caneta aí. Aí o pessoal disse, caneta? Todo mundo sabia o que é caneta. Caneta? Isso é uma caneta, me empresta uma caneta aí. Aí a pessoa disse, não, eu tenho aqui lápis e lápis tinta. E lápis tinta não é a mesma coisa que caneta, não. É que a gente chama aqui de lápis tinta. A cultura deles. Agora, lógico, estavam me zoando, sabiam que era caneta. Mas lá eles chamam de lápis tinta. Entendeu?
Então, tem essa diferença, às vezes, aqui ó, do lado, 100 km de distância. Entendeu? Então, tem esse cenário. E aí, gente, presta atenção aqui nesse vídeo. Sim, a gente colocou 5 macacos numa chácara. E sempre fizeram uma escada. Sobre ela, um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para ganhar as bananas, os cientistas lançavam jatos de água fria e deixavam no chão. Depois, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam de pancadas. Não sabe para ter nem o macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelo tronco. Depois de algumas filas, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo morreu, tendo o primeiro substituído participado com entusiasmo da sua alvovaca. O terceiro foi trocado. O quarto, e finalmente o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos. Primeiro, nunca teve tomado no banho e continuavam batendo naqueles que tentassem chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Esse é o conceito de que a cultura ela visa retirar de dentro da empresa também, né? Gente, a empresa chegou até onde está hoje fazendo dessa forma. E não tem problema nenhum quanto a isso. Chegamos até aqui dessa forma, né? Vamos trazer antes da entrada do sistema integrado. A gente trabalhava cada um com sua planilha. Não tinha nenhum problema, tá certo. Só que chega um determinado momento que a gente precisa crescer, a empresa precisa evoluir. E acabar com o conceito do sempre foi assim. A partir de agora, a gente tem que internalizar na nossa mente de que antes era assim, agora eu estou aberto à mudança. Todos nós precisamos estar abertos a mudanças, porque daqui para frente a ideia é essa, cada vez mais mudanças. Mudanças no sentido de melhoria de processos, implantação de processos, mudança de todo tipo de qualidade. E aí, se a gente for internalizando e preenchendo essa cultura em nós, com certeza a gente vai estar crescendo junto com a empresa. Muitas vezes cria-se uma cultura dentro da empresa ou área onde não se entende o objetivo, mas mesmo assim todos seguem e replicam tal cultura, impedindo assim a implantação da melhoria contínua. É exatamente isso que acontece no vídeo. Então, perceba que foram trocados todos os macacos. Chegou um determinado momento que nenhum dos macacos tinha levado banho gelado, mas mesmo assim nenhum pegava mais a banana. Por quê? Obviamente que isso aqui é uma parábola. Não existe esse tipo de... Não foi feito esse tipo de teste. Foi feito algo parecido. Descobriram que na sociedade, podemos assim dizer, sociedade, onde tinham só macacos, por mais que os indivíduos, alguns faleciam e outros nasciam, a cultura, a forma de pegar mantimentos, de cuidar dos filhos, permanecia. Então, isso mantinha-se a cultura naquele local. E se você tinha um grupo nessa região que não tinha contato com o grupo da outra região, a cultura tinha diferença. O que mostra que nós, enquanto seres humanos, temos também esse conceito. A cultura é difundida de pessoa para pessoa, certo? Então, o que a gente tem que pensar, nesse caso aqui específico, é que temos que estar receptivos à mudança. E até para que a gente possa entender, né, esse conceito de mudança, de cultura, vamos entender aqui o que é, de fato, a cultura organizacional. É um conjunto de valores, crenças, comportamentos, normas e práticas. Percebam, valores, a gente vai falar sobre isso aqui já já. Vai mostrar o que é que a empresa tem enquanto valores dentro dela, certo? Crenças e comportamentos. A gente já falou de comportamentos lá no Código de Conduta e Ética. Em crenças, a gente vai falar aqui sobre visão também, certo? Normas, a gente já está construindo, já existem algumas normas, e depois eu vou mostrar para vocês também. E práticas, que são as instruções de trabalho, que já existem lá aqueles videozinhos mostrando como é que faz cada atividade, que define como as pessoas agem e se relacionam dentro de uma empresa. Ela influencia como as decisões são tomadas.
como os colaboradores se comportam e até mesmo a empresa é percebida pelo mercado. Porque, além de tudo, a gente tem que se preocupar com isso aqui, gente. Como é que a empresa é percebida pelo mercado, né? Às vezes, a gente, estando dentro da empresa, a gente tem uma visão que não necessariamente é a visão correta da empresa. Às vezes, quando a gente vai lá para fora, a gente sai da empresa e vai para outra empresa, a gente vê, poxa, de fato, nem toda empresa ela é 100%. Nem toda empresa vai agradar a todo mundo, é verdade. Mas tem pessoas, a Reinaldo, por exemplo, ele é um exemplo vivo, saiu daqui também, eu estou falando isso, explicitando isso, porque ele mesmo já falou isso em várias reuniões. Então, quando ele foi ver o cenário em outras empresas, lógico, tem coisas melhores lá, mas aqui, garanto a vocês, tem mais coisas melhores do que aquela outra. Por mais que a gente tenha alguns processos não muito bem definidos, né? Afinal, são muitos processos, é uma empresa que está completando esse ano 18 anos de mercado, é inevitável que nem tudo esteja 100% alinhado. É dessa forma. Mas estamos correndo para isso, estamos buscando isso. E somos uma empresa que, sim, preocupamos com os nossos colaboradores. Nós somos exemplo vivo disso, né? Então, assim, é algo que a gente tem que estar muito aberto, né? A gente tem que estar aberto a ver, até para escutar também nossos colegas de lá de fora, de outras empresas, para a gente entender, né, o conceito de dentro da empresa, pensar como é que o mercado olha para a nossa empresa, não enquanto funcionário só, mas a gente tem que se preocupar enquanto cliente. Como é que o meu cliente está olhando para a minha empresa? O que é que eu preciso melhorar no meu trabalho que vai impactar no meu cliente? Eu, por exemplo, eu não tenho contato direto com o cliente. Contato direto com o cliente está ali, ó, Reinaldo, Cristiana, né, João, né, Júlia também tem algum contato com o cliente. Eu não tenho contato com o cliente, mas assim, o fruto do meu trabalho poderá ir direto para o cliente ou, em algum momento, eu vou estar fazendo um meu trabalho que vai gerar insumo para essas pessoas que conversam lá com o cliente. Então, quanto mais assertivo eu for, melhor é a visão do meu cliente quanto à empresa. Se meu cliente vê bem a empresa, a probabilidade da empresa crescer cada vez mais é maior. Se ela cresce mais, nós estamos também tendo fruto desse crescimento, certo? Então, em resumo, o que é cultura organizacional? É a personalidade da organização, o jeito como as coisas funcionam por lá no dia a dia. A forma que a Topos trabalha aqui, com certeza, é diferente de outra terceirizada, que essa outra terceirizada vai ser diferente da outra. Cada um trabalha de uma forma. Só que, Rubem, mas a gente tem nossos clientes, quase que 100%, são órgãos públicos, mas são clientes. Não é só a questão de ganhar a licitação ou não. Porque se você ganha a licitação e você não faz o que o cliente espera que você faça, você cai fora. Basta um mês. Mas aí tem o contrato. Gente, a maioria dos contratos hoje em dia, Ítalo não está aqui, mas a maioria dos contratos hoje em dia tem lá a cláusula de morte súbita. Significa dizer que, olha, se tu não fez o teu trabalho bem feito, tu cai fora. Então, a gente tem que garantir que o nosso trabalho seja bem feito, para que o meu cliente continue com a empresa e, consequentemente, a gente garanta o nosso aqui também. Certo? Pode falar, Renato. Quando eu busquei lá na externa, que eu monto a plataforma nossa, eu abro o computador da nossa internet, coloco a página do trabalhador, coloco a página nossa, é uma coisa que faz uma diferença gigante. Aí, quando eles começam a ver quem é a Topos, eu pego a câmera, começo a mostrar a nossa empresa lá, então, Topos é isso, ele é isso, vocês estão vendo. Então, só colaborando com o que o Rubens está falando, o que o pessoal vê lá fora também, isso que ele está mostrando. Então, nenhuma empresa conseguiu fazer de serviço, essas que estão bem consolidadas, mais de 50 anos, que talvez consegue ter uma internet, consegue ter uma página diferente. Então, assim, de fato, vários concorrentes não têm o nível de integridade do sistema que a gente tem. E o que nós pensamos, obrigado, Reinaldo, mas assim, o que nós pensamos, nós, enquanto corpo diretor de gerência, é que o que a gente tem hoje não chega a 30% do que a gente quer. Tem muita coisa ainda que a gente vai... Eu posso falar mais detalhadamente da parte de TI, mas não é só TI. A gente pensa em muitas melhorias.
O que eu converso, por exemplo, da parte de TI com o Carlos, a gente troca ideia, ele trazendo ideias novas, eu trazendo também, a gente vai colocando em prática. Vocês veem aí no dia a dia o que vem acontecendo. Né? Porque a ideia é justamente a gente sempre evoluir nesse cenário, certo? Para cada vez mais ter uma percepção melhor para os nossos clientes e, consequentemente, melhorar o nosso dia a dia de trabalho também. Certo? Toda empresa tem uma cultura organizacional, ou seja, um conjunto de crenças, princípios, regras e hábitos que se estabelecem na organização. A empresa sempre teve isso. Desde esses últimos 17 anos e meio, sempre existiu essa cultura aqui dentro. A cultura está lá, ela só não estava escrita, né? E muitas vezes, por não estar escrita, não estar difundida como a gente está fazendo aqui, passando de um para o outro, muita gente não sabia o que é que realmente era esperado de cada um. A ideia é que a gente transforme isso, de fato, em texto, para que a gente traga para cada um o que é a ideia da cultura da empresa, certo?